Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje é um domingo, né? Dá um mingo. Tô gravando no domingo, vocês vão assistir na meia-noite da segunda-feira, a partir da meia-noite da segunda-feira. Eu vou começar a introdução aqui dessa nossa playlist que é o Evangelho no Lar. Eu sempre falo algumas coisinhas só para dar um tempinho de, vamos dizer assim, de adequação, enfim. E eu preciso falar uma coisa para vocês muito importante. Eu estou me sentindo muito bem agora nesse momento, especialmente porque hoje eu descansei bastante. E estava reparando, acabei reparando hoje que eu vinha de muitos dias tão cansado, mas tão cansado que realmente estava meio deprimido de tão cansado. E essa semana eu trabalhei 6 dias da semana, né? Então eu já vim fazendo isso há muito tempo. Há muito tempo. E não estava conseguindo me descansar. Eu não sei porque cargas d'água. Hoje, né? Ainda cuidei da casa e tal, mas tive a oportunidade de tirar uns cochilos durante o dia. Isso foi muito bom, me deu um pique muito, muito gostoso, assim, muito. Enfim, o que eu queria dizer para vocês é a importância de às vezes a gente também se perceber quando é que a gente está cansado, né? Às vezes a gente entra num regime automático e acaba se esquecendo de olhar pra gente, né? Ver como que você tá mentalmente, como que você está fisicamente, né? Porque se a gente vai deixando isso se acumular, por exemplo, se você está num trabalho que não é muito legal ou que cansa você demais e você não faz nada para recuperar essa energia, né, para descansar efetivamente, para sair dessa monotonia, isso pode afetar sinceramente a tua vida no modo geral. Isso é tão simples de dizer, mas eu acho que assim, é só pra gente puxar uma reflexão do sentido de, poxa, será que eu estou feliz no que eu estou fazendo ou ainda, será que eu não estou trabalhando além do meu limite, né? Então isso é uma coisa de se reparar. Eu tô com uma sensação muito interessante, muito boa e que fazia muitos meses que eu não tinha. E impressionantemente eu só descansei hoje, nessa semana, amanhã começa tudo de novo, né? Mas vamos lá, era só para trazer essa reflexão da importância da gente descansar, né? É óbvio que eu não fiz um monte de coisa, nem a barba eu fiz esse final de semana, mas é assim que é a vida, o negócio é tá bem, né? Hoje eu cortei o meu dedo com uma lâmina de estilete, cortou fundo, então aí você põe veda-rosca, né? Sabe aquele veda-rosca, aquele branquinho de botar no cano? Aquilo é maravilhoso, porque lugar que tem sangramento, ele não vai grudar, é teflon, ele não gruda, né? Fica facinho de tirar, remover e fazer o curativo. Se você for perguntar para o enfermeiro, para o médico, eles vão dizer assim: Meu Deus, que loucura, como é que você faz um negócio desse? O negócio não respira. Pois é, mas só que amanhã eu já não estou usando mais isso aqui. Eu só uso no dia, aí no dia seguinte já vai ficar por Deus dará. Eu só uso praticamente para estancar o sangue. Quando já cria minimamente uma proteçãozinha ali da pele ali, eu já removo e deixo secar, porque nada melhor para curar uma ferida do que deixar secar. Nada de pomada em ferida, hein? Pelo amor de Deus, ferida não se passa pomada. Se prolonga demais o tempo de cicatrização. Tá? Então vamos lá. Bom, como vocês sabem, esse aqui é o Evangelho no Lar, essa playlist do nosso canal em que a gente se reúne para nós fazermos as nossas preces. E como o Evangelho no Lar é uma proposição espírita, a gente usa esse libreto aqui que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem usado também esse outro livrinho aqui, ó, que é Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado. E também esse outro aqui do Sri Prembaba. E o que eu tenho que dizer para vocês, olha que chique que tá esse curativo. Não repara para isso não, daqui a pouco, né? Eu sou assim mesmo, meio cafuçu. Esse livrinho aqui, ó, Flor do Dia,
também tem umas mensagens muito interessantes. E uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, isso é meio polêmico, mas ao mesmo tempo eu acho que é sábio, é o seguinte: a gente está usando aqui um livro de um médium, a gente está usando um livro aqui de um filósofo, vamos chamar assim, um pensador, se é que nós podemos chamar assim, um instrutor, um professor, né? E aqui nós estamos usando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é também de um professor, né, do Rivail, que usa o pseudônimo de Allan Kardec, mas que obviamente a gente tem que saber filtrar, né, o que é que a gente está lendo, para a gente não sacralizar as leituras, né. Eu gosto sempre de o seguinte, eu imagino que é o seguinte: você fosse um mentor e você quisesse instruir alguém sobre alguma coisa, você procuraria, pela questão das dimensões, você sempre procuraria um jeito mais fácil de instruir o indivíduo sem que, né, tipo assim, deixa eu dar um toque no fulano, né, deixa eu dar um toque no fulano. E é como se um amigo chegasse para você e tentasse te dar um conselho, mas se você não estiver pronto para ouvir aquilo que ele vai jogar no ar, né, ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir porque ele não tá no momento, ele não está pronto. Então, assim, um mentor, por exemplo, ele pode usar qualquer veículo que seja mais fácil, né, para fazer com que você receba aquela informação, né? E essa informação ela pode vir de N situações. Ele pode jogar uma intuição na sua cabeça, você acaba tendo uma ideia achando que é a sua ideia, na verdade é a ideia do mentor. Ele pode intuir um amigo a falar uma determinada coisa para você. Ele pode induzir uma situação de algum jeito que você acabe percebendo, né, um determinado contexto e diz tirando uma conclusão que você acha que é sua e tal, enfim. E o que eu quero propor com essa ideia? Que é assim, a gente não pode sacralizar as leituras, mas a gente tem que saber tirar da leitura aquilo que é legal. Então, por exemplo, você fala assim, hoje, por exemplo, a gente tem questionado demais a Bíblia, hoje muito mais do que antes, eu acredito, né? Hoje, por exemplo, a gente já sabe que historicamente provavelmente o Moisés não existiu, a gente discute muito a vida de Jesus, como é que ela teria sido, né? A gente tenta desacralizar a informação, né? Ou seja, a gente precisa começar a perceber de onde vem essa informação e saber se essa informação é boa. E se você conseguir tirar, vamos dizer assim, o leite de pedra, vamos dizer assim, né? Ou seja, se você conseguir interpretar adequadamente uma leitura, ela pode ser muito poderosa para você. E não importa muito de onde ela venha. A questão é você estar o tempo inteiro questionando. Mas isso dá muito trabalho, isso é muito cansativo, isso é muito... É assim, mas é assim que é. A gente não vai evoluir a nossa consciência se a gente não continuar nessa busca interminável. E o caminho não é fácil. E ninguém vai fazer essa busca por você. Essa busca é pessoal, é intransferível, ela é sua, entende? Então você tem que correr atrás de tentar entender, tirar esse tal leite de pedra, né? De você tentar entender efetivamente onde é que está o valor das coisas. Entende? E não, porque assim, quando você coloca todas as suas fichas numa determinada coisa, por exemplo, em várias fases da minha vida, e eu vou até contar uma historinha que eu vi hoje. Hoje é domingo, aqui o bairro que eu moro é um pessoal extremamente religioso, católico, religioso, e aí tem uma igreja aqui perto, e aí quando toca o sino, as pessoas saem das suas casas e vão para a igreja, porque sabe que tem a missa às 9 da manhã. Então assim, todo mundo desce no domingo para assistir a missa às 9 da manhã. E eu tava vendo um menino descendo aqui na calçada da minha casa, ele devia ter uns 14, 15 anos, com uma roupa, sabe, um cintinho de couro, um sapatinho bem alinhado, uma calça limpinha, tal, não sei o que lá. E o menino assim, acho que o melhor adjetivo é assim, é todo hominho, sabe? Ele todo
Tudo janotinho, assim, tudo empiriquitadinho, assim, sabe, bem arrumadinho para ir à igreja assistir a missa. E eu também já vivi isso na minha vida. Só que quando você coloca isso como sagrado, não tem problema, sabe? Se você fica feliz com isso e tá tudo certo, zero bronca. Mas, por exemplo, eu em algum momento me acabei questionando isso. E isso é muito perigoso para quem tem uma religião, né? Uma coisa sacralizada. Porque se você perceber alguma sacanagem, a chance de você condenar o todo pela parte é muito grande. Então, por exemplo, você vê um padre em desequilíbrio, ou um pastor em desequilíbrio, você condena a religião, você condena o credo, você condena a seita, né? No caso de um médium, você condena aquela aquele contexto todo por causa de uma parte, por causa do indivíduo, por causa de um comportamento, né? E isso não é correto. Então, assim, por exemplo, eu já passei por essa fase da minha vida de colocar todas as minhas fichas e toda a minha crença, toda a minha, né, a minha sinceridade de crença em coisas desse tipo e depois me decepcionar. Porque eu sempre fui muito questionador a respeito de, mas peraí, o fulano fala isso e faz aquilo, né? Tipo, então sempre foi assim. E existem vários níveis, eu acho, de entendimento de realidades e de situações e cabe cada um buscar aquilo que satisfaz a si próprio. Então, por exemplo, para mim todas as religiões são boas, todas as seitas são boas, todas as crenças são boas, desde que se prove o contrário. E por que eu digo isso? Porque quando você tenta provar o contrário, significa que você já está questionando. E isso é muito legal. Quando você começa a questionar, aí a coisa muda de figura. Se você não questiona, tá tudo certo, ela tá legal, tá boa para você, tá servindo para alguma coisa, beleza, zero bronca. Começou a questionar, aí tua caminhada, o teu despertar na espiritualidade, vamos dizer assim, começou, né? E aí cabe a você empreender essa caminhada. O problema é que esse questionamento nunca deve parar, ele é um negócio que não termina nunca, né? Na minha opinião, obviamente. Então cabe a você olhar, né, para esse campo de centeio e escolher que caminho você vai escolher, né? Assim, é todo mundo muito igual, é tudo não sei o que lá, mas é você que define o caminho que você quer seguir. Tá certo? Então vamos lá. Como vocês sabem, a gente sempre faz um período de 8 minutos aqui de respiração que eu uso, que eu na minha cabeça é um período de adaptação, adequação à prece. E aí eu vou marcar aqui no relógio esses 8 minutos e no fim desses 8 minutos, aí então a gente começa a evocação dos nossos bons amigos para a nossa prece. Tá bom? Vamos lá? Eu vou marcar aqui. Como é que a gente respira? Eu costumo sugerir essa respiração porque, como já disse várias vezes, é a que funciona para mim, que é assim, ó. Inspira, metade do pulmão. Inspira a outra metade. Segura e aí solta lentamente. Inspira, contando. Inspira de novo, segura e solta.
mais 4 minutos, mas agora a gente vai procurar imaginar saindo da nossa boca, do nosso nariz, né, das nossas narinas aí, dos nossos olhos, nossos poros, uma fumaça branca, como se isso fosse a nossa energia saindo, tá? Mais 2 minutos. Muito bem. Agora então a gente já pode começar o processo de evocação dos nossos bons amigos, tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Tá bom? Então vamos lá. A gente coloca as nossas mãos espalmadas, né? Pra gente liberar, vamos dizer assim, esses chakras das mãos, né? Que são chakras importantes. E vamos lá então. Muito boa noite a todos. Pedimos humildemente aos bons espíritos que a partir de agora estejam conosco, insuflando bons pensamentos e colaborando com o nosso momento de prece, permitindo que as nossas vibrações sejam melhor aproveitadas no sentido de gerar movimento, cura, explicação, atenção, amor, calma, às consciências às quais nos conectarmos. Pedimos humildemente a vós os bons espíritos que nos ajudem nesse momento, tornando-nos mais aptos ao entendimento das leituras e que nós possamos melhor interpretá-las. Também pedimos humildemente a vós os bons espíritos que protejam energeticamente essa egrégora, permitindo que nós vibremos com o máximo de positividade possível. Agradecemos humildemente a vossa presença e assim
pedimos a proteção sobre a égide de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Ai, que bonitinho. Parece combinação, né? Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está no livro de João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm ao contrário dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que tanto quanto as leis científicas são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo constrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não podem abusar por muito tempo da credulidade, e logo seriam desmascarados. Além, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade e a luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como um sol, dissipa os nevoeiros mais densos. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que, da terra, passaram para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara com que as cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa, para a inspiração pela mediunidade, inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentam como um dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, mãe de Cristo, ou até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra elas quando diz: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai
se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo dá-nos o meio de pô-los à prova ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e nunca materiais. É para distinguir entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, se aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade... Dá licença, Giló. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a uma árvore pela qualidade dos seus frutos. E vejam bem, essa leitura deixa a gente numa condição que é o seguinte, né? A gente tem que questionar tudo o tempo inteiro, porque sempre vão haver em todos os lugares essas pessoas que às vezes até mesmo sendo enganadas por espíritos embusteiros, ou às vezes enganadas por elas mesmas, no sentido em que elas criam situações e sistemas que elas vão se embrenhando, né, que depois elas não conseguem parar de mentir, né? Elas se acostumam. Por exemplo, uma coisa que eu não me incomoda muito, né? Por exemplo, quando dentro do meio espírita da Umbanda ou coisas assim, né? Do Candomblé e tal, um indivíduo, um fulano, né? Que é vamos dizer assim, um médium ou mesmo um consulente qualquer da casa, fala assim: o meu Exu, a minha pombagira, o meu caboclo, o meu preto velho. Né? Eu acho isso completamente desnecessário, eu acho, porque assim, primeiro, eu entendo, né, a necessidade da pessoa falar isso, né, como se ela tivesse uma característica, porque elas falam justamente com essa intenção na maioria das vezes, né? Tipo, é o meu, eu tenho o mérito maravilhoso de ter o meu preto velho. Né, como se na verdade não fosse o contrário, né? Porque se um espírito de um preto velho, ou mesmo de um Exu, que são espíritos benevolentes, eles deveria ser o contrário, né? Eles estão mais hierarquicamente elevados do que nós na maioria das vezes. Então, obviamente, né? E por que eu estou dizendo isso? Pela qualidade do trabalho que eles fazem, né? Os Exus, por exemplo, são espíritos de linha de frente. Né, os caboclos também, os preto velho que manifestam o seu trabalho em forma de amor. Então, por exemplo, esses espíritos, né, na verdade, hierarquicamente, eles são superiores a nós em consciência, até porque eles estão em faixas vibratórias muito mais etéreas do que o planeta Terra. Então, obviamente, eles estão hierarquicamente, em termos de consciência, superiores a nós. Então, assim, é como se eu falasse assim, ao meu Cristo, ao meu Jesus Cristo. Não é assim, eu acho que é o contrário. E quando a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente começa a usar esse tipo de expressão, porque senão a gente vai normalizando umas coisas que são meio esdrúxulas, meio absurdas, entende? E isso, obviamente, vai criando um sistema de importância dentro do indivíduo que, na maioria das vezes, pode desvirtuar o médium, pode desvirtuar o indivíduo, porque ele começa de repente a achar que ele tem um poder que de fato ele não tem, nunca teve e nunca terá, obviamente, porque se está pensando desse jeito significa que a consciência dele ainda está caminhando em passos pequenos ainda a respeito do questionamento. E eu sei que eu estou sendo um pouco duro aqui para falar isso, mas é assim que eu penso. E, enfim, é minha opinião, só a minha opinião. E até para servir como provocação de que é aquilo que tudo que a gente ouve a gente tem que questionar. Não é porque eu estou falando ou porque o fulano que está falando. Se vocês viram o começo desse vídeo, vocês vão
E eu comecei o vídeo falando justamente disso. Não importa de onde está vindo a informação, o que interessa é se ela é boa ou se ela é ruim. Entende? Porque senão, se você não questiona, por exemplo, se a gente sacraliza, por exemplo, o que está escrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dá a impressão de que isso aqui é uma regra que tem que ser seguida e defendida a qualquer custo, né? E não é assim. Tem um monte de coisa que está escrito no Evangelho que está escrito no livro dos médiuns e até mesmo no livro dos espíritos, que já caíram por terra, que ficaram lá no século XIX, entendeu? Que são coisas que representam o comportamento, vamos dizer assim, moral da sociedade do século XIX. Já não vale mais. Então assim, você tem que ver, pô, isso aqui é legal, pô, isso aqui é muito bacana. Pá, aquilo ali já não é tão bacana, não concordo. Da mesma maneira, quando você pega, por exemplo, um livro de médium, qualquer que seja o médium, não importa, pode ser até do Chico Xavier, que é considerado um dos maiores médiums que a gente já teve, com seus 7 tipos de mediunidade, a gente tem que questionar o que está ali, entendeu? Não é simplesmente aceitar como se fosse sagrado, não é assim. Se a gente fizer isso, a gente, na verdade, está fechando os olhos, né, para a realidade das coisas, né? Porque tem um monte de coisa também que aconteceu na trajetória do Chico que são questionáveis, e não tem problema a gente falar isso, entende? A gente não tem que ter problema de falar disso. A gente tem que simplesmente falar, não, é legal, isso é legal, beleza. O próprio Cristo tem vários comportamentos que ainda hoje na Bíblia a gente tem dificuldade de entender, porque em vários momentos a gente vê Jesus furioso. Você fala assim, nossa, mas um cara tão evoluído, né? Uma consciência tão evoluída como Jesus furioso, ele não devia ficar furioso com a gente de jeito nenhum, porque se ele é de fato filho de Deus e ele sabia das nossas limitações, por que ele vai ficar furioso? É como se a gente olhasse para o nosso gatinho, para o nosso cachorro e ficasse com raiva do cachorro, porque, meu, a gente sabe o que é um cachorro. A gente sabe o que é um gato, ele não tem consciência, é a mesma coisa. Se Jesus era tão evoluído, e mesmo assim ele ficava com raiva dos irmãos, né, dos seres da terra com os quais ele conviveu, então você começa a falar assim, mas espera aí, que negócio é esse? Por que ele era, né? Então você começa a questionar, né? Será que ele era o filho de Deus mesmo? E olha o grau de polêmica disso que eu estou dizendo. Entende? Porque tem várias coisas ali na Bíblia que não estão explicadas. E, obviamente, quando você vai questionar, você vai descobrir que houve um recorte dessas passagens, houve um recorte desses evangelhos, porque eles precisavam impingir uma verdade, eles precisavam sacralizar alguns conhecimentos, e, obviamente, com um objetivo, né? E essa falta de questionamento, vamos falar agora de Igreja Católica, demorou 1000 anos. Demorou 1000 anos. São 1000 anos que a Igreja definiu o que tinha que ser acreditado, né? E todo mundo comprou essa brincadeira. São 1000 anos disso, porque as pessoas primeiramente foram perseguidas e duramente punidas por questionarem, e depois as pessoas passaram simplesmente a não questionar, só aceitam. Então, assim, eu sei que eu estou sendo muito polêmico, um monte de coisa que eu estou dizendo aqui, mas é porque eu quero também deixar claro que é o seguinte, uma vez que a gente começa nessa caminhada de aprender espiritualidade e de tentar perceber como é que as coisas de fato são, esse caminho não é fácil, não é nada fácil, entende? Então, assim, não acredite em todo mundo, não aceite soluções prontas, porque elas não existem. É como se eu falar para vocês assim, mediunidade é um negócio que é só fazer essa técnica e aquela que já vai desenvolver, vai abrir tudo. Não vai. Mentira. Não tem nenhuma técnica que faça você. Existem assim um conjunto de técnicas ou uma técnica que repetida depois de milhares de vezes ela começa a dar algum resultado. Mas assim, do dia para a noite não tem nada.
Não tem nada que não tem caminho fácil. Por exemplo, hoje em dia a quantidade de pessoas que tomam golpes de falsos médiums que cobram para fazer consultas milagrosas ou trabalhos mirabolantes, e as pessoas pagam porque as pessoas querem a solução pronta. Então assim, é uma falta de compromisso dos dois lados. É a pessoa que não tem compromisso com ela mesma, então ela não quer saber da verdade, ela só quer um meio termo ali, que no caso é o trabalho espiritual. E o médium também, que também não está levando nada a sério, não tem compromisso com a espiritualidade, só quer ganhar um dinheiro e tá tudo certo, juntar fome com a vontade de comer. Entende? Então ficam vendendo aí, traga o seu amor em 7 dias, em 21 dias, esse tipo de coisa aí que, enfim, na verdade eu acho que é para ganhar uma grana, né? Enfim, eu sei que estou sendo muito polêmico, que não deveria ser um lugar disso, mas é só para a gente ficar questionar a respeito do que é real, né? O que é que não, o que nós estamos querendo para nossa vida, tá certo? Bom, e vamos lá. Dito essas palavras, que eu acho que incomodaram algumas pessoas e muitas pessoas ao mesmo tempo, isso vai ficar para uma reflexão sua e minha. Em algum momento a gente vai refletir e vai repensar uma série de conceitos e causas, e se isso te incomodou é porque talvez seja um convite interessante para reflexão, né? E assim a gente segue é, tentando, né, tateando nessa escuridão o nosso caminho. Tá certo? Eu não sei de tudo, ninguém sabe de tudo, mas se você quer saber, você tem que procurar. Tá certo? Então vamos lá. Hoje especialmente, essa primeira parte, né, que é o primeiro Pai Nosso que a gente faz, da prece efetivamente, a gente faz uma prece pedindo uma prece pública, né? E assim, esse final de semana, né, já começa o carnaval, os festejos de carnaval. Eu gostaria que nós fizéssemos uma prece pelos jovens, né, que vão, pelas pessoas que vão ao carnaval e vejam, é, o carnaval é uma festa onde as pessoas vão se divertir. O carnaval no Brasil ele é muito erotizado, é muito sensualizado e obviamente ah, acontecem muitos exageros no carnaval, do tipo de as pessoas exagerarem em bebidas, exagerarem em drogas, exagerarem na frivolidade, né? Porque não veja, não é moralismo não, mas assim, eu entendo que o nosso corpo é um templo, a gente tem que respeitar esse templo, né? E e muitas pessoas assim, elas vão pro carnaval e se transformam. Elas fazem umas coisas malucas, assim, não respeitam esse templo, né? Elas fazem umas coisas meio exageradas, meio fora do normal. Então, assim, para essas pessoas que abusam desse templo, né? Que vamos dizer assim, agridem esse templo, é que eu gostaria de pedir a proteção aqui, né? Eu gostaria que nós fizéssemos uma prece para que na medida do possível mesmo que essas consciências não estejam conscientes do que estão acontecendo, do que estão fazendo totalmente, né? Que elas recebam proteção, né?
porque muitas vidas são transformadas pelo carnaval, seja por um acidente dirigindo bêbado, seja por uma gravidez indesejada, seja por uma overdose que pode zoar o seu corpo, seja por sei lá, uma violência que acontece numa briga, entende? Então, assim, que são particularidades da festa em si, e a parte disso tudo tem uma parte muito legal também, que as pessoas se encontram, as pessoas se conhecem, que as pessoas começam às vezes a se gostar ali no carnaval, que as pessoas aliviam uma série de tensões acumuladas, enfim. Então o que eu quero pedir é justamente a proteção para que esses jovens inconscientes, né, da festa em si, possam receber proteção para que as suas vidas não sejam prejudicadas, né, pelos excessos permitidos nessa festa. Tá certo? Vamos lá? Assim, dessa forma, pedimos aos nossos bons amigos que usem essa nossa vibração para que essas almas inconscientes possam ter algo de sabedoria e de limite durante esse período de festas, que possam aproveitar numa boa essas festas e que possam sair desse período de festas mais felizes, mais leves, mais alegres do que entraram. E obviamente que isso seja um evento de positividade também na vida delas. Assim sendo, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam usar essa vibração da melhor maneira possível. E que os espíritos que frequentam, os espíritos, né, que obviamente estão desencarnados e frequentam essa festa, a partir das aberturas dos portais que dão acesso a eles, à nossa dimensão, que esses espíritos também possam ser vigiados de mais perto e possam, de certa maneira, serem contidos na medida do possível, para que o melhor sempre aconteça. Sendo assim, pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que abençoem a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Com os pés na água, pude senti-la a me acariciar, e dei graças a Deus por ter-me ofertado a água e a sensibilidade de apreciar a sua pureza e utilidade. Você vê que coisa legal, né? Para você sentir a água, no caso, você precisa ter a sensibilidade de sentir a água, né? Ou seja, a perfeição da adequação do nosso corpo físico nesse ambiente denso que nós estamos é que nos permite as sensações.
Então, uma coisa está para outra, né? Então, assim, por exemplo, na nossa dimensão, esse é o tipo de coisa que funciona e que dá sentido para uma série de coisas aqui que nós temos. E sem tabu moralista, sabe? Porque o espiritismo no Brasil já teve muito disso, né? Desse tabu moralista, né? E então, uma coisa está para outra. Então, por exemplo, essa festa, uma das festas de maior sucesso no Brasil é essa, né? E as pessoas estão lá, as pessoas estarão lá. E não é todo mundo que gosta de carnaval. Isso a gente sabe, deve ser o que? Uns 5% da população que gosta. Mas as pessoas estão lá e a gente não pode deixar de dizer que é uma festa mais popular do Brasil. Então, a gente sabe os excessos e todo tipo de coisa que vai acontecer lá, mas ao mesmo tempo a gente precisa compreender que é, ela é adequadamente produzida segundo a necessidade vibratória do nosso corpo físico. Então, a celebração do corpo no carnaval, porque você vai dançar, você vai beber, você vai comer, você vai beijar, você vai fazer sexo no carnaval. E a gente precisa falar disso. Então, assim, essa festa é produzida na medida da necessidade da nossa faixa vibratória. E tá tudo certo. Agora, se a gente melhora a nossa vibração, obviamente outras coisas nos darão prazer, né? E aí é que entra a questão do questionamento de, opa, quem sou eu? O que eu quero para minha vida? O que é que me faz bem? O que não me faz bem? Por que eu faço isso ou por que eu faço aquilo? Então, essa auto-perquirição, vamos chamar assim, é que nos ajuda a compreender e desenvolver a nossa consciência, dando-nos a capacidade de escolher melhor os nossos caminhos. Tá certo? E aí, obviamente, em outras faixas vibratórias, o tipo de prazer, de felicidade, vem por outras manifestações que, obviamente, a gente não conhece porque não chegou lá ainda, né? Mas, enfim. Eu acho que a gente deve questionar, a gente deve refletir sobre essas questões. Tá certo? Vamos pedir agora também uma prece, né, dando continuidade, para uma prece para as nossas necessidades, para aquilo que nós realmente precisamos, para as coisas que naturalmente vão dar sentido e vão dar também, poderão dar solução para as nossas dificuldades e necessidades, tá bom? Então, agora você pode, nesse próximo Pai Nosso, pensar nas suas necessidades, tá certo? Dessa forma, pedimos aos bons espíritos que possam nos abençoar, favorecendo os nossos intentos e intenções em relação à nossa vida futura e à nossa vida presente. Pedimos a proteção e as bênçãos para que os nossos amigos e familiares recebam também parte dessa vibração, que possam favorecê-los e que todos nós possamos estar mais felizes e mais conscientes todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Nova consciência. Somos levados a acreditar que o sucesso significa realizar-se na matéria. Somos bem-sucedidos quando produzimos uma bela obra de arte, desenvolvemos um sofisticado projeto, ocupamos um cargo importante ou ganhamos uma alta quantia de dinheiro. Eu não condeno esse tipo de conquista, isso faz parte da vida. Mas o verdadeiro sucesso se conhece quando tomamos consciência daquilo que nos aprisiona, quando tomamos consciência da nossa insanidade. Ao perceber a nossa insanidade, começamos a nos tornar sãos. Ao perceber o que está inconsciente, expandimos a consciência e podemos perceber o que está além da matéria, que é o espírito. Né? Então também acho que essa leitura aqui também corrobora esse raciocínio que eu de alguma forma tentei colocar aqui nesse momento de prece, que foi, né, a gente deve estar em transformação o tempo inteiro. A gente não pode ficar parado, né? Da mesma maneira que a gente não pode sacralizar uma leitura e acreditar que ela seja irretocável, a gente também não pode criar dentro de nós conceitos que nos deixam aprisionados num tempo, numa época, né? Por exemplo, quando eu era mais jovem, a gente costumava dizer assim, isso é coisa de velho. Por quê? Porque o cara tem um pensamento travado a respeito de um determinado conceito e ele não se abre. E ele não permite que haja uma via diferente. Hoje eu entendo que a maioria dessas pessoas, elas mantinham esses seus posicionamentos, porque elas não falavam sobre os seus sentimentos. Não era normal uma pessoa antiga falar sobre os seus sentimentos. E na maioria das vezes ela tinha determinados comportamentos porque ela estava travada em preconceitos. Por quê? Porque ela tinha medo de se expor, medo de discutir determinado assunto, e por conta disso ela preferia, né, defender uma posição com unhas e dentes, ainda que você chegasse para uma pessoa dessa antiga e provasse para ela que o que ela estava falando não faz sentido, ou está errado, ou é politicamente incorreto, essa pessoa não mudava a opinião. Por quê? Porque ela achava bonito ser teimosa, forçar na teimosia. Só que agora, né, com a gente vai ficando madura, a gente começa a perceber que na maioria das vezes essa pessoa estava defendendo, na verdade, esses posicionamentos porque ela estava encobrindo um trauma gravíssimo na vida dela que estava aprisionado lá. Que ela, por exemplo, nunca tinha recebido um abraço do pai, por exemplo. E aí, por conta disso, ela se comportava como se fosse sabe, uma pessoa grosseira e tal. E não, é que homem sério é assim mesmo. Um pai tem que dar exemplo. Um pai não pode rir. Um pai não pode, o pai não pode dar mole pro filho. Sabe? Por quê? Porque lá atrás tinha esse trauma, né, mexendo com essa pessoa. Hoje existem pessoas com esses tipos de comportamentos que são, né, vamos dizer assim, eu vou chamar de pensamentos irrisórios em relação à sociedade, né? Porque assim, quando eles são maioria, eles são uma desgraça, mas
como eles já não são uma maioria mais, esses pensamentos não são maioria, eles são irrisórios, porque assim, só faz mal para aquela pessoa. O mundo não vai deixar de girar por conta daquele pensamento, entendeu? E, e das duas, uma, ou a pessoa morre ou ela sucumbe com aquele pensamento dela, porque não vai levar a lugar nenhum, só vai levar, só vai dar manutenção no sofrimento que ela tem, né? Porque ela não quer mudar, porque ela não quer aceitar, né? Essa mudança. Então a gente tem que ter sempre a disposição de ter uma nova consciência. Só que para a gente ter uma nova consciência, a gente tem que se adaptar, se acostumar a essa adaptação constante. Então, por exemplo, eu sou um velho, beleza, sou um velho, mas eu preciso conversar com a molecada para entender o que o pessoal do Roblox está falando, o que o pessoal sei lá, dos jogos do momento estão fazendo, o que os adolescentes estão vivendo, o que eles estão falando. Mesmo que isso às vezes possa me parecer ridículo, porque tem coisas que eles trazem que são incríveis, mas tem coisas que são ruins também, né? Então eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro se adaptando, né? A gente tem coisas que a gente vai sofrer para se adaptar, que a gente não vai concordar de jeito nenhum. Fala, pô, mas isso não faz nenhum sentido, mas tudo bem, mas é o jeito que está se vivendo, até porque eles são a sociedade do futuro e eles que vão estar no controle daqui a pouco. E a gente, obviamente, não pode ficar renitente, né? Ficar numa situação travada, porque senão o que vai acontecer? Você vai virar o velho do passado, né? Então a gente tem que estar o tempo inteiro se remodelando para que a gente possa, em sentido da espiritualidade, também estar aprendendo, estar discutindo, estar se desenvolvendo, né? E aí, obviamente, para que a gente seja respeitado pela nossa capacidade de ter um bom senso e não pela nossa imposição de opinião, né? Enfim, né? Questionamento é sempre importante, não é uma via fácil, é trabalhosa, é cansativa, é dolorida, mas vale a pena. Tá certo? Isso é uma coisa que eu sempre vou defender aqui, ainda que as minhas ideias sejam as mais esdrúxulas. Tá certo? Porque talvez até eu tenha um trauma a respeito dessa questão do questionamento. Por que não, né? Mas a gente tem que estar o tempo inteiro se perguntando, será que eu tenho um trauma por querer questionar desse jeito? Enfim, tudo é questionamento, tudo é caminhada. E cabe a nós mesmos, como eu disse, escolher em que direção desse campo de centeio que a gente vai escolher. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês e eu espero que a gente se veja em breve aí de novo em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.